Primeiro, então, queria agradecer o convite, né, da ATS Hospitalar para a gente apresentar nosso novo equipamento da Philips. Eu sou a Paula, sou de Porto Alegre, como nota-se, né, pelo sotaque, né, que a gente fala. E eu sou fisioterapeuta também, especialista de produtos da Philips. Então, hoje o objetivo principal é apresentar o novo Trilogy, né, Trilogy Evolution. O Trilogy 100, para quem não sabe, mas que muita gente conhece, né, ele já está há 10 anos no mercado. O lançamento dele foi em 2009, então já estava na hora da gente vir com uma nova tecnologia, né? Assim como a gente estava conversando antes, ele não vai ser descontinuado nesse momento, não veio a carta de descontinuação do equipamento, então a gente vai continuar fornecendo ele. Depois que o equipamento é descontinuado, a gente como fábrica, a gente tem mais 5 anos ainda para fornecer manutenção, peça, em tudo do equipamento. Mas, de qualquer forma, agora a gente já vem com o Trilogy Evo, que é de Evolution do 100, né? Eu vou fazer um comparativo e vou mostrando os diferenciais que ele veio, sempre muito comparado ao que a gente já tem no mercado, que é o Trilogy 100. Primeiro, uma das principais diferenças deles, o Trilogy 100 é a partir de 5 kg que a gente ventila, e esse aqui é a partir de 2,5 kg. Então, para várias crianças que ficam internadas, que às vezes esperam para fazer a deshospitalização, para a gente conseguir ter o equipamento adequado para essa criança, agora com o Trilogy Evolution a gente vai conseguir deshospitalizar essas crianças menores ainda e ter a oportunidade de trazê-las para casa antes de ficar tanto tempo no hospital, né? Outra grande diferença é o tempo de bateria, né? No Trilogy 100 a gente tem até 8 horas, né? Cada bateria, como vocês conhecem, atrás tem uma e ele tem outra interno, né? Cada uma é até 4 horas. E esse aqui, ele tem até 15 horas de bateria. Então ele tem uma interna, que é até 7 horas e meia, e tem essa aqui, a externa, que é também até 7 horas e meia. Então as duas, juntando o tempo das duas, é até 15 horas de bateria. Então isso também é um grande diferencial dele. Outra questão que veio, ele vem com 3 tipos de circuito. Ele continua com o circuito simples, que na nossa opinião ainda é um grande diferencial da linha. Qualquer circuito que seja de ramo único, ele serve no equipamento. Então, para quem fornece esses circuitos, eles podem ter um circuito para diversos equipamentos. Então ele continua com um circuito simples, que tem daí o Auto Track, que é a sensibilidade do equipamento, que é um grande diferencial de toda a linha da Philips. Mas ele também vem com a opção do circuito ativo, que é aquele que tem a linha de pressão, o circuito ativo que também tem uma válvula exalatória. E aí o diferencial dele é que a sensibilidade é só a fluxo, e na tela vai aparecer a mensuração do volume corrente inspirado. Quando a gente está no circuito passivo, ele também tem a válvula exalatória, e aí a gente tem a opção do Auto Track e o Auto Track Sensitive, que a gente indica para pediatria, mas a mensuração é do volume corrente expirado estimado. Essas duas principais diferenças deles. No Evo, a gente ainda tem agora a opção da gente botar o circuito ramo duplo. Então, para casos específicos que seja solicitado o circuito ramo duplo, a gente vai ter a opção da gente botar uma peça aqui no equipamento, e aí vai ter o ramo índice, o ramo ex, o sensor de fluxo e a linha de pressão. Então, esses são os principais diferenciais que veio, porque na linha a gente nunca também teve circuito ramo duplo, então agora ele vem com essa opção. A tela dele é toda touch, né? Então a gente tem somente esses 2 botões e a tela touch para a gente fazer os ajustes. Aqui eu recém liguei o equipamento, então apareceu essa tela inicial para a gente, como se fosse fazer o ajuste da ventilação do paciente. E aí o que vem de diferente, né? Quando eu clicar aqui em novo paciente, ele vai ter os tipos de prescrição. Quem lembra, ali no 100 a gente tem prescrição primária e secundária. E às vezes eles vão lá no hospital, sala secundária, o pessoal acha que não está na principal, às vezes era primária. Já teve paciente que deu uma vez uma confusão a respeito disso, porque o pessoal confundia. E aí agora nesse a gente vem com as prescrições com nome, né? Então aqui tem a prescrição, eu posso botar uma noturna, uma diurna, peça bucal, transporte, emergência. Então se vocês têm um paciente que faz o uso da válvula fonatória
e usa uma prescrição para isso, outra para ventilação, que é bem comum, a gente já tem como deixar aqui classificado para quem faz essa troca, às vezes na casa que precisa fazer alteração daí para esse ajuste, já fica mais fácil identificar qual é a prescrição que a pessoa quer. Quando eu clicar nessa telinha do meio, que é nessa telinha das configurações, aqui é onde a gente vai fazer o ajuste dos parâmetros. Primeira opção que vem aqui é o tipo de circuito. Então a gente vai selecionar o tipo de circuito que a gente quer. Circuito passivo, PAP ativo, que é o circuito ativo, aquele que eu falei que tem a linha de pressão, mas também tem a válvula exalatória. Ele é um circuito ramo único, porque às vezes o pessoal, como ele tem a linha de pressão, acaba confundindo que ele é um circuito ramo duplo, mas não, ele é circuito ramo único com a linha de pressão e a válvula exalatória. Fluxo ativo, que está escrito aqui, tem a opção de no circuito ativo botar um sensor de fluxo, se pedirem, e o circuito ramo duplo. Então, toda vez que eu clicar aqui para fazer a seleção, ele vai sempre me perguntar para eu confirmar se eu realmente quero aquela opção. Depois que eu selecionar o tipo do circuito, eu consigo selecionar se eu quero circuito adulto ou pediátrico. Então, o adulto normalmente é o de 22 e o de pediátrico é o 15. Não quer dizer que as crianças, a gente tem que ser o específico de 15. Mas se eu colocar um circuito de 15, é bom eu fazer a seleção aqui no próprio equipamento para ele fazer o reconhecimento do circuito. Outra coisa que veio de diferente, aqui tem escrito umidificação ativa, ligado e desligado. Nos pacientes que a gente usa a base aquecida, que daí vai a mini traqueia, vai aquele copo com água, a gente põe ativa aqui para ele poder também fazer o reconhecimento do espaço morto que é criado com a mini traqueia e mais a base, né? Se eu uso com filtro, que é o comum, que vocês estão acostumados, é só ele deixar desligado que ele também vai fazer o reconhecimento sem problema nenhum. Depois que eu tenho a opção do circuito aqui em cima, eu tenho os modos ventilatórios. Os modos ventilatórios, o que veio? Alguns veio com uma nomenclatura diferente, mas foi mesmo mais para simplificar mesmo. Que nem no Trilogy a gente tem PC. Só que o PC, que é pressão controlada, no Trilogy a gente sabe que é pressão assisto controlada, porque ele permite que o paciente entre na ventilação, não é aquele controlado congelado que a gente fala, né? Então aqui veio como modo ventilatório ACPC, então que é pressão assisto controlado. Mesma coisa do volume. O volume no Trilogy 100 a gente tem AC e VC. Aqui a gente já tem AC/VC, que é o volume assisto controlado. A VAPS-AE, que é um modo bem específico, né? Ele é específico da Philips, que a gente já tem no A40 e tem no Trilogy 100 também. Então, se vem alguma prescrição com a VAPS-AE, normalmente eles prescrevem para pacientes com DPOC, pacientes com Duchenne, porque são pacientes que fazem overlap, eles hipoventilam e têm a apneia obstrutiva do sono. Então o AVAPS-AE é uma modalidade específica para isso, porque o AVAPS é o que a gente faz para garantir o volume e o AE é o auto-EPAP. Então quando eu clico aqui em AVAPS-AE, ele vai botar para eu ajustar o AVAPS, que é o volume e as duas pressões inspiratórias, e abre também a janela do EPAP mínimo e do EPAP máximo, porque daí ele consegue tanto garantir o volume para o paciente, assim como garantir a obstrução, abrir a via aérea superior do paciente. Ele detecta a obstrução da via aérea e consegue manter aberta dentro daquela EPAP que a gente ajustar. O que veio de diferente também, ele tem aqui, quando a gente clica no modo ventilatório, ele tem aqui avançado. Então, alguns modos ventilatórios, em vez de tempo inspiratório total, que é bem comum na nossa linha, toda linha a gente sempre põe tempo inspiratório total. Se vier a prescrição tempo inspiratório mínimo e máximo, quando a gente clica em avançado e ligar aqui, a gente vai ter tempo inspiratório mínimo e máximo também. Então, às vezes, alguns médicos põem na prescrição tempo ins mínimo e máximo, a gente vai ter como ajustar isso também. Mas isso é uma opção. Vai ter o comum da nossa linha, que é o tempo inspiratório total, assim como vai ter a opção de botar o tempo ins mínimo e máximo. Modo ST, que é o ST comum, que a gente está acostumado, IPAP, EPAP, frequência, né? Modo PSV, que isso é novo na nossa linha, a gente não tinha PSV,
que é um modo bastante utilizado em hospital, né, que o pessoal gosta de fazer o desmame, gosta de fazer o desmame da ventilação no paciente. Então ele veio com essa opção também do PSV. E o que vem de diferente aqui no PSV é que quando a gente coloca também no avançado, a gente tem como ativar uma ventilação de backup. Então, o PSV, que é um modo totalmente espontâneo, a gente tem como deixar uma ventilação de backup. Se caso eles der falha no desmame, se o paciente cansar, a gente tem como, por segurança, botar uma ventilação de backup para ele. E isso também no modo CPAP, que é o CPAP, que às vezes os médicos até comparam com o nosso, com aquele CPAP do hospital, que tem a PIB, que tem pressão de suporte. Aqui agora ele veio com essa opção também. Então tem o CPAP, que é a pressão contínua na via aérea, o CPAP de sono, mas se eu colocar em modo avançado e ligar a ventilação de backup, ele também vai deixar de segurança uma pressão de suporte e uma frequência respiratória. Então, como segurança, ele vai fazer isso também. SMV a pressão, SMV a volume, que são modos ventilatórios bem conhecidos, não tão utilizados mais, mas veio ainda com ele. E MPV a pressão, MPV a volume. MPV é a peça bucal, né? Poucos médicos ainda trabalham com peça bucal. A doutora Simone Trabucci trabalha bastante com alguns pacientes com peça bucal. Peça bucal, a gente conecta no circuito literalmente uma peça bucal. O paciente tem que estar acordado, o paciente é lúcido, o paciente durante o dia tem mais atividades e durante a noite ele usa a ventilação não invasiva para dormir. A peça bucal fica na frente dele, quando ele encosta a boca, ela gera um fluxo para gerar o volume para ele e o paciente expira. Eu instalei em 2 pacientes dela aqui a peça bucal, um paciente com pompa e uma com ela, em fase inicial da doença. E aí durante o dia eles conseguem trabalhar, ela conseguia ficar com as crianças, porque a peça fica ali na frente, é só ela encostar quando ela precisa e daí ela manda o fluxo. Então tem essa opção aqui no equipamento também. O que vem de diferente, que no Trilogy 100 a gente tem o MPV somente no modo volumétrico, daí a gente ajusta o volume que quer que gere. Aqui tem tanto no modo volumétrico quanto no modo pressórico. Então a gente vai ajustar a pressão para garantir o volume ou ajusta o volume para mandar para o paciente. Quando eu selecionar o modo que eu quero, se eu clicar em cima dos parâmetros, vai aparecer essa linha aqui na frente ou esse mais no menos. Na linha eu posso alterar a pressão, né, que eu quero, ou se eu quero ir de 1 em 1, principalmente quando está ventilando, né, com o paciente, eu posso ir nesse mais e nesse menos. Toda vez que eu mexer no parâmetro que está ajustado e não confirmar, ele vai aparecer esse triângulozinho do lado aqui no parâmetro que eu mexi. Então, por enquanto eu só mexi na pressão expiratória. Se eu mexer na PIP, ele também vai aparecer o triângulozinho. Se eu deixar como estava, o triângulo sobe. Eu posso fazer o ajuste de todos os parâmetros e confirmar, ou eu posso ir também só num parâmetro específico e confirmar. Mas toda vez que eu mexer, ele vai ficar aparecendo o triângulo ali do lado para mostrar que eu mexi, mas eu ainda não confirmei que eu quero essa alteração que eu coloquei. Então, depois que eu confirmar, aí ele vai sumir esse triângulo. Tá? Quando eu clicar aqui na ferramentazinha que tem do lado, é onde são as opções... desculpa. Deixa eu só voltar porque a gente fez o ajuste dos parâmetros, eu não fiz o ajuste dos alarmes, né? Aqui eu fiz o ajuste de todos os parâmetros. Quando aqui do ladinho tem esse botão do sininho que é o dos alarmes. Eu clicando em cima dos alarmes, ele vai aparecer os alarmes que eu tenho disponível para cada modo ventilatório. E aqui eu tenho volume corrente. Eu já posso ajustar o mínimo e o máximo, ou só um e deixar o outro fixo, ou só o outro, não tem problema. E a mesma coisa, eu posso tanto ir no mais e no menos, quanto ir na linha de pressão também. E no alarme a mesma coisa, eu posso ajustar todos os alarmes e confirmar, posso vir ajustar só um alarme, e se eu mexer, também ele vai ficar esperando eu aceitar para confirmar, né? Se eu não aceitei, cancelei, ele não mudou os parâmetros. Quando eu clicar aqui na tela
nessa ferramenta aqui, que tem aqui em cima. Aqui eu vou ter as opções do dispositivo, que daí as opções do dispositivo é menu, idioma, hora, dia do equipamento, tela do brilho, volume do alarme, essas funções que tem aqui nas opções do dispositivo. Calibração e configuração, isso também é novo, ele vem com a opção de calibração do circuito, então não é obrigatório, tem equipamentos que é obrigatório fazer a calibração, senão o equipamento não começa a ventilar. Esse aqui não, a gente pode ajustar, ele já sai ventilando, rasgou um circuito, eu preciso trocar, eu vou lá e troco o circuito, não tem problema, mas às vezes, muitas vezes, alguns hospitais pedem que o equipamento tem a opção de calibração do circuito, então a gente tem a opção da calibração. Desculpa, gente. Transferência de dados, ele vai ter a opção de... Ele vem junto com um pendrive, e aí no pendrive a gente baixa os dados, põe no computador, e aí a gente vai baixar os dados que a gente fez a leitura do paciente, que era aquilo que a gente estava falando da leitura do cartão, vai ser via USB, que vem junto com o equipamento, e futuramente, acredito que ano que vem, chega um hub, e nesse hub ele conecta com o equipamento via Bluetooth, e aí, via Bluetooth, esse hub passa esses dados para a nuvem, que a gente vai ter acesso aos dados remotamente. O que vai ser legal nesse hub, principalmente para pacientes de home care, nesse hub a gente vai conseguir conectar até 15 equipamentos. Então, o oxímetro que também tem Bluetooth, tu conecta no hub, e essa nuvem, que vai ser a nuvem nova da Philips, que é o Care Orchestrator, tu vai conseguir ver a saturação do paciente. Além da ventilação, tu vai conseguir ver a saturação. Se o paciente tem uma balança que tem Bluetooth, tu adiciona ali nessa plataforma, e aí ele vai fazer a leitura com o hub também. Futuramente, os concentradores de oxigênio vão vir com Bluetooth também. E aí tu conecta nesse hub, e aí tu vai saber da plataforma, mesmo se o paciente que está com uma prescrição com vocês de 3 litros por minuto e a família está lá alterando, tu vai conseguir ver que eles estão alterando, porque o hub vai pegar até 15 equipamentos da casa. Então isso vai ser bem legal. Ele chega no que vem, e daí a conexão é por Bluetooth, vai para a plataforma, e a gente consegue ver os dados do paciente à distância, sem precisar fazer somente a leitura do cartão, né? Registro de alarmes e eventos, isso é aquilo que a gente já tinha no Trilogy 100, né? Então a gente consegue, aqui que eu fui mudar a prescrição, que eu mexi de tempo ins, botei tempo ins máximo, a gente consegue ver tudo que ficou de registro de alarmes e de eventos. Informações, número de série, número da bateria, orímetro do equipamento, vai ter tudo nessa tela daqui. E preferências de prescrição. Então, se eu adicionar mais prescrições, aqui eu só coloquei uma no caso, vai aparecer todas as prescrições aqui que estão selecionadas para o paciente. A gente consegue visualizar elas sem precisar mexer, né? Depois que eu fiz os ajustes, eu vou começar a ventilar, né? E aí vou mostrar para vocês o que aparece, o tipo de visualização que a gente consegue ver no equipamento. Aqui, existe a possibilidade da gente ter esses gráficos, que é pressão e fluxo, que eu acho que para o domicílio isso é uma coisa que depois a gente, né, às vezes a gente não deixa, ele tem a opção de deixar que nem é no antigo, porque daí começa um monte de perguntas, mudou o gráfico, baixou o gráfico, né, enfim, mas o hospital gosta bastante. Quando aparece azul é porque o paciente está entrando na ventilação, quando está no laranjinha é porque ele está entregue. Aqui do lado vai aparecer os parâmetros e aqui daí as resultantes do paciente. Do gráfico, aqui a gente só tem a opção de botar se eu quero pressão em cima, fluxo embaixo ou vice-versa, né? Pausa, ele pausa o gráfico todo, ele não faz pausa ins, pausa ex. O cálculo dos parâmetros dinâmicos dele é diferente, o algoritmo, então ele consegue fazer o cálculo dos parâmetros dinâmicos sem ter pausa ins e ex. E aí aqui as visões que eu estava falando. Nessa primeira é a tela que a gente já está bem acostumado, que é a linha de pressão, parâmetros ao lado, e aí aqui as resultantes, e aqui a mesma coisa que a gente já tem no 100, que é quando a bolinha
pisca é porque ele está entrando na ventilação, né? Nessa segunda aqui são os parâmetros dinâmicos, que isso a gente não tinha como visualizar no Trilogy 100. Então ele consegue calcular complacência, resistência, pressão platô e autopip. Então ele vai conseguir ver. Isso aqui é bem legal, que a gente não tinha, né? Então isso ficou bem diferenciado mesmo. Do lado sempre vai mostrar os parâmetros ajustados, que isso às vezes no Trilogy o pessoal nos perguntava, a gente só consegue ver as resultantes. Precisa entrar no menu para ver os parâmetros que estão ali, né? E aqui do lado dos resultantes também. Aqui, quando está naquele acesso limitado, que a gente estava me perguntando como que desbloqueia, no acesso limitado aparece só a linha de pressão, não aparece nada. E a gente nem consegue entrar nos parâmetros para visualizar. Só aparece a linha de pressão. Isso também para mim é um grande diferencial. A gente consegue ver o tempo total restante que a gente tem de bateria. No Trilogy 100 são aqueles LEDs e a gente nunca sabe, é 20%, só que para fazer o cálculo é difícil. Então aqui ele tem o tempo total das duas baterias, fora que se eu apertar em cima delas aqui na tela, eu consigo ver o tempo de cada uma ainda. Então o tempo restante de cada bateria está escrito aqui. Isso a gente consegue visualizar. Isso eu adorei. A pessoa se apega nos detalhes, né? Aqui é bem parecido com o Trilogy 100, que é a linha de pressão, as resultantes, só que tem sempre agora os parâmetros do lado. E aqui também, só que daí acrescentando que tem a fuga e tem a sensibilidade de gatilho espontâneo do paciente. Então a gente tem essas visualizações. Tem como bloquear a tela touch, se eu clicar aqui, ele bloqueia, então a gente não tem como fazer alteração nenhuma, né? Mas ele é bem didático, que nem o 100 dizia, aperte à direita 5 segundos. Aqui ele também me fala, né? Aperte a tecla 5 por 3 segundos, e aí ele fala solte, e aí continua. Se eu apertar no para desligar, ele aparece a tecla de espera ou desligar, e aí se eu colocar em espera ele para de ventilar. Não precisa fazer aquele esquema de desligar, liga os dois botões ao mesmo tempo para deixar stand-by para a gente fazer o ajuste, né? Porque às vezes o pessoal já ligava e saía ventilando e começava a alarmar, né? Não sei. Ou se eu clicar aqui para desligar, daí ele vai desligar. Tá? No momento que eu liguei ele, eu inicio daí a ventilação. Deixa eu só botar os alarmes para vocês. Esse tá no médio, tá? O alto é mais alto ainda, né? Esse é o alarme médio. Eu achei bem diferente dos outros. Eu gosto também. Aí aqui, já resolvi o teu problema. Aqui todos os alarmes vão ficar na tela. Eu não preciso entrar lá naqueles registros de alarmes e eventos para ver o que aconteceu. Então tudo que for acontecendo ele vai aparecendo aqui. Mas se eu reiniciar, aí ele some da tela. Daí ele vai tirar aqueles alarmes que eu fiquei. Como esse aqui tem a opção do FO2, que tem um módulo de oxigênio para a gente botar na rede, na parede, aqui do ladinho aparece esse FO2, que é aquele recurso que tem em alguns ventiladores da gente botar FO2 a 100% por 2 minutos. No domiciliar, ele não tem a opção desse módulo de oxigênio, né? Ele tem aquela mesma entrada que tem aquele, não sei, que é o conector de oxigênio, serve o mesmo de um para o outro. E aí, esse aqui é até, deixa eu tirar porque eu botei sem querer. E nesse aqui, ele é até 30 litros, mas os nossos fluxômetros no Brasil são de 15, né? Então, é até 15 litros aqui no Brasil, mas ele aceita até 30 litros via o conector de O2. O filtro dele, um pouquinho diferente do outro. Aqui seria a opção de botar uma célula de FO2. No domiciliar também vem essa opção. Então, para a gente mensurar
A FO2 a gente precisa anexar a célula. E no domiciliar não tem o módulo de oxigênio, mas ele tem a opção de botar uma célula também. Então, às vezes, o pessoal, eu não sei quanto que eu estou fornecendo de FO2 porque está no fluxômetro e é 15 litros. Existe um cálculo que faz para a gente mensurar, né? Mas se precisarem de uma medição exata de quanto eu estou mensurando, a gente tem como botar a célula. E aqui é o filtro. Não está nele aqui, existe um filtro ultra fino, aquele branquinho que tem alguns equipamentos, e o filtro de espuma comum que a gente está acostumado, só que esse aqui veio bem maior. E aí tem essa trava, daí não cai. E aí agora vamos para vocês.